verdadeiro amigo é. Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abre a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Cristo, escrito ou narrado pelo nosso irmão Lucas. Lucas é conhecido como médico amado, principalmente amado de Paulo, né? Que Lucas foi um dos únicos que assistiu Paulo em todas as suas dificuldades. 24, versículo 13. Esperar que nos encontrem. Queridos, como a gente já fez a leitura devocional, então não é necessário que nos repitam a leitura, apenas acompanhem para que você se alimente dela também. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, ou Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E ele lhe respondeu: aos que diz a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diz que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. E ele disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou o que deles se achavam na Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele o fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhe aconteceu no caminho e como foi conhecido no partir do pão. Amém? Toma o seu assento, queridos.
Irmãos amados, eu quero aqui trazer aos nossos queridos irmãos uma porção da palavra de Deus, em tempo não muito longo, mas uma palavra poderosa, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa, muito mais do que martelo, não é mesmo? Porque o martelo quebra pedra, e a palavra quebra coração. A palavra quebra convicção, quebra alma. Palavra poderosa. Irmãos, nós vivemos em um mundo aí, que nós temos, vamos dizer assim, uma grande quantidade de bilhões de habitantes. E nós, como ser humano que nós somos, tem pessoas que nos encantam muito fácil. Não tem, irmãos? Pessoas que a gente tem aquela empatia muito fácil. Você vê ele uma vez só, você acaba gostando, tomando um café, almoçando, porque você tem empatia com aquela pessoa, nos fascina, nos encanta. Mas, amados, da mesma forma que essas pessoas nos encantam, elas também nos desencantam. E você vai dizer por quê? Porque nós, irmãos, diferente de Deus, não deveria ser assim. Mas nós fazemos expectativa muito grande do ser humano. Por mais que nós encantamos com a pessoa, tem que entender que ele é humano. E se ele é humano, ele tem defeito. E Deus vê isso. Deus fala assim, olha, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Deus fala, todos pecaram, ninguém é bom. Não há um justo sequer. Ou seja, Deus nos salvou pela misericórdia, mas Ele sabia que nós íamos errar. Ele ainda fala assim, olha, quem és tu, ó homem, que replicas a Deus? Quem é tu, ó caco, que briga com o oleiro? Então Deus sabe que nós somos assim. Irmãos, mas às vezes nós achamos que o irmão não pode errar quando nós erramos, que o irmão não pode falhar quando nós falhamos. Às vezes nós achamos que o irmão não tem mais oportunidade quando nós queremos uma nova oportunidade. Não é verdade assim, irmãos? Às vezes nós encantamos com o irmão, mas só porque não pensou igual a gente já desencanta. A gente já vira o inimigo dele na própria igreja. Às vezes, irmãos, abraçamos o irmão, encantamos com ele, mas desencantamos apenas porque não atendeu às nossas expectativas. Isso é errado. Mas eu quero falar de uma pessoa que encantava todas as pessoas. Chama-se o Senhor Jesus. Irmãos, e por que ele encantava? Que ele comia com Zaqueu, que era rico, e abraçava a viúva pobre que não tinha dinheiro. Ele, amados, comia com os fariseus, que eram religiosos, e com o publicano, que era pecador. Ele estava na festa de casamento quando era convidado, mas também ia num velório quando era convidado. E ele consolava os que não tinham força. Esse Jesus, irmãos, muitas das vezes, ele chorou quando alguém chorava pela perda de um ente querido, como no caso de Jairo, Marta, Maria, a viúva ali em Naim. Então era um homem que todo mundo amava. Todo mundo olhava para Jesus, até os inimigos. Eu me lembro que os fariseus, os religiosos, mandaram prendê-lo. Estava no templo, busca o homem para nós. Irmãos, uma das coisas que todos gostavam de Jesus, essa palavra, busca o homem. Pilatos fala, eis aqui o homem. Homem aqui não fala de masculinidade. Homem aqui fala de caráter. Homem aqui, irmãos, fala de honestidade, coisas corretas, que Pilatos disse, não acho nada nele. Ele é tão santo que não acho erro nele. Então Jesus, irmãos, por isso ele era amado. E foram buscar o homem para trazer o templo, talvez para matar ou ser julgado. Quando o soldado chega lá, Jesus está falando, está pregando. Eles param assim e ficam olhando. E começa, sabe, a abrir a boca assim. Como que ele prega? Como que ele fala? Como é difícil? Isso foi fazer o quê? Buscar
Jesus para levar preso. E eles começaram a ouvir Jesus pregar. E disse um para o outro: sabe de uma coisa? Vamos voltar, porque eu nunca vi ninguém pregar igual esse homem. Ele prega com autoridade, ele vive, ele tem conhecimento. É diferente dos doutores da lei. Quando chega lá, os religiosos: cadê o homem? Não dá para prender ele não. Mas por quê? Porque ele prega diferente de vocês. Como assim? Ele prega e vive. Ele prega amor. Ele é grande, mas é humilde. E ele tem autoridade. E outra coisa, quando ele fala, doença vai embora. Eu vi, pessoa ser curada na hora lá. Não tem como prender este homem. Por isso que era fácil amar a Jesus. Queridos, e Jesus no seu ministério, ele foi amado por muitos. Ele vai no mar da Galileia, ou na Galileia, ele encontra André. Depois ele encontra Pedro. E ele fala: vinde a mim e vos farei o quê? Pescadores de homens. E o que faz Pedro e André? Abandonam a rede. Diga comigo: abandonam a rede. Irmãos, por que abandonaram a rede? Eles não eram pescadores por hobby. Não era pescador para passar tempo. Eles viviam da pesca. É a mesma coisa que o médico abandonar a medicina, o advogado abandonar o direito, a enfermeira abandonar o seu posto no hospital, o motorista abandonar o caminhão. Mas quando a gente encontra este homem, irmão, a gente encanta tanto com ele, que a gente abandona tudo por causa dele. Não é verdade, irmãos? Depois disso, ele encontra quem? Tiago e João, filhos de Zebedeu. O que eles estão fazendo? Consertando a rede, que eram pescadores. Aí Jesus olha para eles olham para Jesus, encantaram com Jesus. Aí disseram assim: olha, Zebedeu, nosso pai, fica aí que nós vamos com ele. E abandonaram tudo. Quando encontra Jesus, a gente abandona tudo. Queridos, eu olhei aquela mulher samaritana. Ela foi buscar água lá no poço de Jacó. E lá ela encontrou com quem? Com este homem. A princípio, ela não encantou com ele, ela começou a brigar. Mas de repente ele começou a falar a vida dela, falar algumas coisas, e aquela mulher encantou. E o que ela fez? Deixou o cântaro e foi na cidade avisar que encontrou Jesus. E o que ela foi fazer? Buscar água. Ela tinha um foco. Mas quando você encontra Jesus, o seu foco não tem importância nenhuma, irmãos. O foco maior é a presença do Senhor Jesus. Quando você encontra Jesus, você é capaz de abandonar tudo. Aleluia! Eu olho para Abraão, ele encontrou Deus, ele foi capaz de abandonar a casa do seu pai, os seus irmãos, os seus empregados e sair para uma terra distante. Moisés foi capaz de abandonar as ovelhas de Jetro. Verdade, Eliseu abandonou 12 juntas de boi. Quando você encontra Jesus, irmão, você abandona tudo. O que você tem abandonado por amor ao Senhor Jesus? Às vezes nós encontramos Jesus, mas não queremos abandonar o velho passado, não queremos abandonar a velha natureza, não queremos abandonar nossas convicções, não queremos abandonar, queridos, que nós é que estamos certos, não queremos abandonar os nossos pecados quando Ele nos afasta de Deus. Mas quando encontra Jesus tem que abandonar alguma coisa. Aleluia! Nessa noite Deus te convida. Abandona aquilo que está atrapalhando você caminhar. Abandona aquilo que está atrapalhando você carregar a cruz. Abandona aquilo que está atrapalhando você olhar para Jesus. Jesus disse: e olhareis para mim e sereis salvos. Mas muitas pessoas não conseguem abandonar. Aí eu olho o sábio escritor aos Hebreus. Ele diz assim, olha, primeiro ele fala dos heróis da fé. Fala de Sansão, de Baraque, de muitos deles, Abraão, Isaac. Aí ele fala, olha, nós que temos uma grande nuvem de testemunha, que esses homens aí que eu falei, o escritor fala, deixemos todo
O embaraço, diga todo o embaraço. E o pecado, que tão de perto nos odeia. Quando você encontra Jesus, não deixa os embaraços. Tem crente embaraçado com coisas dessa vida. Irmãos, não que você não possa lutar por essa vida, mas não pode se embaraçar. Tem pessoas embaraçadas na mentira, irmão. Mente, fica tudo embaraçado. Tem pessoas, irmão, embaraçado no caráter. Por fora é um crente todo bonitinho, tal, mas lá dentro ainda não mudou nada. Jesus viu isso aí nos fariseus, que por fora era tão bonito, até de mármore, mas por dentro era ossos e rapina. E Jesus fala, queridos, deixa todo o embaraço. Aquilo, irmão, que está te atrapalhando. Se for, irmão, você tem que trabalhar, mas se o teu serviço te embaraçar, larga isso. Irmão, você tem que casar, mas se o namoro te embaraçar, larga isso para lá. Você tem que ganhar dinheiro, mas se o dinheiro te embaraçar, deixa isso para lá. Não que o dinheiro é pecado, mas é um embaraço. Deixa o embaraço para lá. Porque depois o embaraço gera pecado, irmão. E tem gente embaraçado. Ele criou um laço na vida dele e ninguém corta esse laço. Mas Jesus quer soltar, quer desligar hoje, igual fez com Lázaro. Então, quando encontramos Jesus, irmãos, isso acontece. Então, o que aconteceu? Cleopas e outro discípulo, que não era apóstolo fazia parte do colégio de Cristo. Aqueles que estavam do lado dele. E discípulo é seguidor, é aluno. Jesus, além de apóstolos, tinha muitos alunos que queriam aprender. E não é bom ser aluno de Jesus, irmão? Alguém fala assim, meu professor é formado na faculdade tal, na universidade tal. O nosso professor, irmão, ele é formado em tudo que você pensa. É química, é física, é medicina, é direito. Tudo que você pensar, ele é formado. E ele, meu irmão e minha irmã, tem capacidade de resolver todos os problemas. Então aqueles dois homens vieram. Logicamente, eles também cantaram com Jesus, por isso que vieram. E o que fizeram? Largou a sua casa lá em Emaús, a sua família lá em Emaús, o seu trabalho lá em Emaús. Porque quando Jesus veio, a Bíblia fala que o mundo estava em grande treva e resplandeceu a luz. E João fala que ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. E João fala que ele era a luz, mas não receberam porque as obras eram más. E a luz, irmão, traz tudo à clara. A luz não tem escondidinho. Não tem, irmão. A luz não tem trapaça. Irmão, na luz não tem trapaça. Jacó foi um pouquinho trapaceiro, embora foi escolhido, amava a bênção, queria ser abençoado, mas deu umas enroladinhas ali. Mas quando ele chega no vale de Jaboque, aí Deus fala, qual é o teu nome? Ele fala, agora não posso mais trapacear ninguém. Meu nome é Jacó. Deus fala, agora você vai ser Israel. Aleluia. Então é assim, eles deixaram tudo e veio seguir a Jesus. Aí Jesus começa a ensinar para eles que era necessário alguém morrer pela humanidade. Por quê? Porque até ali, quem morria? Eram os cordeiros. Se fosse hoje, irmão, haja cordeiro. Hoje podia se criar uma indústria de cordeiros que ia ficar milionário. Que pecou, tinha que matar um cordeiro. Errou, tinha que matar um cordeiro. E Jesus disse, esse negócio não está certo não. Aí Deus, irmão, ele olhou dos céus, ele não viu um justo. Você vai dizer, tinha Noé, mas Noé foi justificado. Tinha Abraão, ele foi justificado. Lembra que eu falei que todos temos defeito? Mas Jesus não foi justificado, Jesus era justo. Porque justificado é entender você, irmão. Você não veio na aula. Olha, eu não vim na aula porque eu fiquei doente. Está justificado, mas você faltou. Jesus não tinha falta. Jesus não tinha erro. E não tem, amado. Jesus não tem. Aí ele falou que alguém precisava morrer. E por que ele disse isso? Porque ele veio para isso. E quando João vê Jesus, irmão, João se alegra tanto. Sabe por quê? Tinha 400 e poucos anos, ou aproximadamente 400 anos, que Deus não falava mais. Ele falava uma particularidade pequena com alguém, mas explicitamente não.
Já pensou, irmão, ficar uma semana sem sentir a presença de Deus, eu fico triste? Imagina 400 anos sem Deus falar. Mas de repente Deus falou, é agora. E vem João, e João começa a pregar. Arrependei-vos, João começa a falar. Aí de repente quem surge lá? Jesus. Aí João grita, eis aí o Cordeiro de Deus. Esse não cobre pecado, ele tira pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia. E João fala, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele os batiza com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. E todo mundo agora vai atrás desse Cordeiro. Tanto é verdade que alguém chega, sempre tem em nosso meio, aqui não tem, mas sempre tem uns criadores de contenda, né? João, você não sabe dar a maior. Todo mundo está indo atrás do Cordeiro que você falou. Escuta, você foi publicar. Por que você publicou agora? O homem ficou famoso. Está todo mundo indo atrás dele. Aí João grita, mas eu já disse que ele é o Cordeiro, que ele é o noivo. Eu sou apenas amigo do noivo. E João grita assim, necessário é que ele cresça e que eu diminua. Eu só batizo com água, mas ele batiza com fogo. É dele que perdoa, é ele que restaura. Nai devassou, amandaiassou. Ele é o Cordeiro, aleluia, que tira o pecado. E aqueles homens, irmãos, Cleopas e seu amigo, ouviu tudo isso. Os discípulos ouviram isso. Tinha que acontecer. Na véspera, na semana que Jesus tinha que passar pelo Calvário, estava todo mundo triste, moribundo. Quando você passa uma prova, né? Quem que ia morrer mesmo? Diga Jesus. Quem ia morrer? Jesus. Mas quem estava triste? Os discípulos, apóstolos, porque Jesus saberia que ele venceria a morte, irmãos. Sabe o que Jesus fez? Ceou com os discípulos, ele comeu, ele cantou hino. Jesus devia ser um bom cantor. Ele cantou hino e ainda foi para os Montes das Oliveiras. Aleluia. Só que ele disse, olha, não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós, e eu tenho que morrer, o Filho do Homem vai como está escrito, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Queridos, Jesus se entregou. Sempre eu digo, irmão, que Jesus, não mataram Jesus, Jesus deixou matar. Que ele falou, a quem buscais? Caiu tudo no chão. Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse, meu pai mandava aqui, ó, mais de uma legião de anjos. Deixa quieto, Pedro, eu tenho que morrer. Queridos, lá no Gólgota, mais de 400 anos que Deus não falava, mas quando Jesus disse assim, olha, Eloi, Eloi, lama sabactani, estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Daqui a pouco, irmão, das 3 horas da tarde, ele grita e diz, tudo está consumado. Não tem mais cordeiro ano a ano, não tem mais cordeiro semana a semana, porque agora eu resgatei, eu comprei. E quando ele grita isso, lá no templo, o véu de alto a baixo se rasga, o véu de alto a baixo se rasga, e estava inaugurado o sacerdócio, não o sacerdócio araônico ou levita, mas o sacerdócio da nova igreja, a igreja cristã, a igreja em Cristo, a igreja vencedora, a igreja triunfante, a igreja firmada na rocha, a igreja que o diabo não tripudia sobre ela, porque ela tem um dono. A igreja que o diabo não vence ela, irmão. Ele pode se levantar do jeito que ele quiser, como ele quiser, da forma que ele quiser, porque em Cristo nós vencemos ele. Levanta a sua mão. Você vence, ele pode vir com seus dardos, ele pode vir com seus demônios, ele pode vir com o inferno inteiro. Quem está com você é maior, é maior, é maior. É o Cordeiro de Deus, aleluia.
Ai, derraçou, decandarabiaçou. E ele também é o leão da tribo de Judá. Ele se põe em pé por você, minha irmã. Ele se põe em pé por você, meu irmão. Pelo clamor do necessitado eu me colocarei em pé agora, diz o Senhor. E esses homens, 2 homens, viram tudo isso. Jesus morre. Arimateia arruma um sepulcro para Jesus. E era sexta-feira. Passou o sábado. No domingo de manhã, a irmã Maria e mais outras irmãs. Irmãos, as mulheres na igreja é uma bênção. Não sei, tem pessoas que não gostam que as irmãs trabalham. Jesus veio de uma mulher. Quem ficou no último momento até a cruz foi a mulher e João. Quem foi primeiro ao sepulcro? As mulheres. Quem ungiu Jesus? Uma mulher. E secou os pés com os cabelos. As mulheres chegaram lá. E encontraram quem? 2 varões. E gritaram: escuta, onde vocês colocaram o meu mestre? Ele não está mais aqui. Eles gritam: mulher, ele não está aqui, ele já ressuscitou, como havia dito. Vai lá, avisa os discípulos que ele ressuscitou. Aleluia. Ela correu e avisou. E Pedro e João saíram correndo para o sepulcro. Pedro olhou, lá estavam os lençóis. Pedro olhou, lá estava tudo direitinho, mas o dono da vida não estava lá. Aleluia. Aí Jesus, amados, aqueles 2 discípulos que encantaram com Jesus, ouviram Jesus, tiveram empatia com Jesus, largaram tudo por Jesus, agora estão o quê? Decepcionados. Largamos tudo e ele morreu, acabou. E agora como é que vamos falar para nossa mulher em casa? E os nossos filhos? Como é que vamos contar aí que ficamos 3 anos atrás desse homem? E a gente achou que ele que ia remir Israel, que ele era o Messias, e agora? Queridos, muitas das vezes acontece comigo e com você. Nós encantamos com Jesus como uma semente que joga sobre a pedra, que não tem raiz, nasce rápido, mas qualquer tribulação, você desencanta de Jesus. Você, irmão, Jesus não atende a sua expectativa. Pastor, é uma heresia falar que Jesus não atende a tua expectativa. Sabe por quê, irmãos? Jesus veio pregar o arrebatamento, o céu, morar com ele, lá que não tem morte, lá que não tem dor. E a gente quer que Jesus atende, que ele seja abridor só de porta. A gente quer que ele seja só médico. A gente quer que ele seja, irmão, só aquele que tem chave. A gente quer que ele resolve tudo aqui na terra e esquece que ele veio para nós morar no céu, irmão. É isso que ele veio fazer. A nossa expectativa tem que ser: Jesus virá nos arrebatar e nós vamos morar com ele. Aleluia. A gente vê nesses dias aqui, irmãos, de pandemia, as igrejas nós lutamos fechadas, a gente com medo de congregar, eu também, você também. A igreja primitiva, irmãos, ela se enfrentava a leão. Os leões vinham, eles morriam glorificando o nome do Senhor. O imperador dizia: nega Jesus. Eu não nego, eu tenho 84 anos, eu nunca fui negado por ele, agora eu não vou negar ele no que venha fogo. Aleluia. Uns irmãos crucificados, outros queimados com óleo, outros cerrados pelo meio, mas eles tinham alegria que os céus esperavam eles. Qual é a tua expectativa? Se for o céu, você nunca vai decepcionar com Jesus. Você nunca vai decepcionar com Jesus, porque ele vai vir nos buscar. Aleluia. Agora, se eu aceitei Jesus para não ter problema, eu vou me decepcionar, porque Jesus disse: no mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo. Jesus disse: toma a tua cruz e siga-me. Jesus disse: quem não negar a si mesmo não é digno de mim. Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho, irmão, todo mundo por amor de mim,
não é digno de mim. Não estou dizendo você abandonar a sua família, não. Estou dizendo você não decepcionar com Jesus, você seguir a Ele. Aqueles 2 discípulos ficaram decepcionados. E agora vão fazer o quê? Vão voltar para casa. De onde você veio? Você veio do mercado de pecadores que eu também era. Quem nos amarrava? Um valente chamado Satanás. Mas Jesus entrou lá, irmão. Derrubou todas as amarras que nos prendiam. Jesus veio lá, irmão, te libertou. Jesus foi lá, irmão, e tirou o inimigo. Jesus foi lá e te libertou você. Agora, quando nós decepcionamos, queremos fazer igual Pedro, eu vou voltar a pescar, vou voltar à velha vida. Tem um que fala, quem mandou você largar a rede? Mas eu vou falar o contrário, quem mandou você largar a cruz? Quem mandou você quebrar a cruz? Quem mandou você cortar a cruz? Uma cruz tem que carregar ela. Seja o que for na tua vida, leva até o fim, irmão. A vitória não está no meio e tampouco no começo. A vitória está quando você vai dizer, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé e agora estou aguardando a coroa da vida. Levante a tua mão, alabassura e micanda. Eu combati o bom combate. Aleluia. Agora está aqueles 2 homens decepcionados, tristes, cabisbaixo. Mas Jesus é tão misericordioso que Ele gosta da gente, Ele gosta tanto da gente. Nós às vezes queremos ficar decepcionados com Ele, mas Ele não fica decepcionado com a gente, porque Ele sabe que você é falha, Ele sabe que você é fraco. Às vezes nós queremos dar uma de forte, não é mesmo? Queremos ser santo até demais. Às vezes nós achamos que revestimos. Jesus fala, tu é um bolo de barro, tu é pó, eu conheço você, eu sei o teu nome, eu sei a tua fraqueza. Ele falou isso para Filadélfia, eu conheço a tua força que é pequenininha, mas eu sei que você não nega o meu nome. Ele nos conhece, irmãos. Ele não fica decepcionado comigo porque Ele me conhece. Você não lembra de Pedro? Tu vai me negar, vou nada. Vai sim, quando Pedro negou, Jesus não ficou decepcionado. Ele já sabia. Tanto é que quando Ele ressuscita, Ele vai atrás de quem? Do Pedro. Pedro dizia que amava Jesus? Pedro não falou que morria com Ele? E por que Ele negou? Aqui tem muitos Pedro. E eu sou esse Pedro também. Eu sou esse Pedro. Eu acho que eu sou tão forte de rejeitar tudo. Mas quando a cruz pesa, eu quero ir pescar. Quando a cruz pesa, eu quero voltar para casa. Quando o negócio está a tribulação forte, eu esqueço que eu sou crente, esqueço a igreja, esqueço a palavra, esqueço a promessa, começo a murmurar e largo tudo de lado. Mas aí, irmão, a estrada poeirenta de Emaús, de Jerecandalabachai de Cantunébias, irmãos, era 12 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E aqueles homens agora, cabisbaixo, triste, conversando. Então, rapaz, olha, se fosse hoje a gente dizia assim, entramos num barco furado, hein? A gente achou que era ele, não é mesmo? Não é isso? A gente achou que ele ia resolver tudo, que ele ia perdoar. Mataram ele, você viu? Bateram nele e não fez nada. Você não viu que chicotearam ele? Eu achei que ele ia matar todo mundo e nada disso. E nós agora, como é que fica? Aí de repente, quem chega entre eles? Jesus, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, eis que estou convosco todos os dias até... E ele fala, onde tiver 2 ou 3, eu estarei aonde? No meio. Aí Jesus entra no meio deles e começa a dizer, escuta aqui, que conversa é essa que vocês estão trocando aí? O que vocês estão falando? Eles olham para Jesus, irmão, fracos, derrotados, triste, mas achava que sabia demais. Não tem crente assim, irmão? Coitadinho está só no pó, ainda quer ser estrela. Irmão, está só no pó, ainda quer ser castiçal, em vez de pedir misericórdia. Aleluia.
O pedestal pertence ao Senhor Jesus, irmão. A glória é do Senhor Jesus. Você é crente pela graça, você é crente pela misericórdia. Se você pregar, Deus faz. Se você não pregar, Deus faz. Se você orar, Deus faz. Você não orar, Deus faz. Deus levanta 7.000, aleluia, que não se dobra diante de Baal, aleluia. E queria ensinar Jesus. Só tu que é peregrino? Só tu que não sabe a história, não conhece o negócio? Não. O quê? É de Jesus. O Nazareno, o Galileu, varão poderoso, fez tanto milagre. E nós achávamos que ele ia remir Israel. Mas ele morreu, sabe? E agora, tô indo para casa envergonhado. Tudo bem, disseram aí que hoje é o 3º dia, ele falou que ia ressuscitar. Alguém falou que ele ressuscitou, mas ninguém viu ele a conversa. Você está doente? Eu estou doente. É conversa que Jesus cura, que ele não me curou. Está com problema? Jesus não resolve, que não resolveu o meu. Está sem emprego? Não abre porta não. Isso é caroço, isso é conversa que não abriu para mim. Irmão, o problema sou eu, não é Jesus. Jesus continua sendo médico, mas ele cura se ele quiser. Se ele quiser que eu glorifique a Deus com a minha enfermidade, eu vou glorificar e pronto. Ele abre porta se ele quiser, ele abre se ele quiser. Se ele não quiser abrir, ele manda o maná de cada dia, mas ele cuida de você. A palavra dele é verdade, aleluia. Aí o que Jesus faz? Ele começou nécios. Nécio quer dizer tolo e tardio de coração. Não convinha que o Cristo padecesse? Ele começa o quê? Lá de Moisés, todo o Velho Testamento. Ele começa a falar com eles. E sabe o que aconteceu, queridos? Quando Jesus começa a falar, o coração deles fazia o quê? Ardia. O coração deles queimava. Queridos, é quando você está na estrada da decepção, na estrada da dúvida, na estrada da crise espiritual, quando você acha que nada mais vai dar certo na tua vida, Jesus chega no teu caminho, na tua estrada empoeirada. Quando você chega, olha, amor, é mentira que meu casamento está acabando. Jesus chega e faz coisa nova. Olha, isso é mentira que eu estou pobre. Ele chega e fala, eu sou o Senhor do ouro e o Senhor da prata. Quando você fala, está tudo perdido, ele fala, eu sou o transformador, eu transformo fraqueza em vitória. Eu transformo fraqueza em vitória. E ele começa a conversar. E o coração começou o quê? Queimar. Você deixou tudo. Você veio aqui, o teu coração está queimando. Aleluia. Você é capaz de sentir agora que Jesus te ama, independente das tuas fraquezas, da estrada empoeirenta de Emaús, e que ele, irmãos, a promessa dele é fiel. Ele falou que haveria de ressuscitar e ressuscitou. Ele falou que vai te visitar, ele vai te visitar. Ele falou que vai te curar, ele vai te curar. Mas aguardem, der o 3º dia, irmãos. Deus está dizendo com alguém aqui, calma, a promessa ainda vai se cumprir, não desespera, não se desvie, não fica desacreditado da palavra de Deus, não coloca Deus em dúvida, a hora vai chegar e ele vai fazer o que prometeu. Você crê que ele vai cumprir a promessa na tua vida, irmão? Então levante a tua mão. O diabo queira ou não queira, vai acontecer. O mundo queira ou não queira, vai acontecer. Ele é fiel nas suas promessas. E Jesus vai conversando. Aleluia. Aí passa um pouquinho, irmãos. Chega na entrada da aldeia da casa deles. Jesus vai e faz com quem vai para mais longe, porque ele está esperando o quê? Um convite. Jesus está esperando o seu convite. Aleluia. O barco estava afundando, irmão. O barco estava afundando, porque os discípulos não convidaram Jesus para repreender a tempestade. Mas quando alguém lembrou que Jesus estava no barco, Jesus tem misericórdia, vamos perecer. Ele fica em pé. Acalma, vento. Terra lamaçai de canto nébia. Acalma-te, mar.
Jesus está dizendo você convidar ele, irmão. Você tem remado, você tem feito as coisas na marra, até vindo na igreja na marra, até eu vou vencer na marra. Na marra você não vence, busca ele, chama por ele, convida ele, entra Jesus nesse problema, ele vai entrar e vai dar vitória, aleluia. Jesus espera ser convidado, Jesus entra nessa causa. Deus te convida hoje para convidar ele a entrar na tua causa, a entrar nesse problema, a entrar na tua história. Aleluia. Aí eles gritam: Jesus, fica conosco. Diga comigo: Jesus, fica comigo. Fala mais uma vez: fica comigo, Jesus. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha aldeia, entra na minha vida, entra na minha vida espiritual, entra no meu casamento, entra na minha saúde, entra na minha vida financeira, entra, Jesus, no deserto que eu estou passando agora. Convida ele, aleluia. Ele está aqui entre nós, irmãos, aleluia. Fica conosco. O dia, rei de Candarabassúria, o dia já está escuro, a estrada é escura, tem lobos no caminho, tem salteador. Fica conosco. Na verdade, quem precisava de guarda era eles, não era Jesus. Fica conosco. Aleluia. Agora Jesus entra na aldeia com eles, irmãos. Aí quando chega, quem que orava? É o visitante. Irmãos, esses homens estavam tão presos no problema e na tristeza e na angústia que não conheceram a voz de Jesus, não conheceram o sotaque de Jesus, não conheceram o andar de Jesus. Não tem hora que você está assim, irmão? Você envolve tanto com o problema que você esquece que Jesus é maior. É meu problema, faz um altar para o problema. Faça um altar para Deus, irmão. Deixa o problema de lado, ele vai resolver. Tem hora que Deus está falando e nós estamos, sabe, irmão, assim, tão habituados a esse problema que a gente não ouve a voz de Jesus. Mas ele está dizendo: eu estou aqui, eu ainda sou o mesmo, eu não mudei. O que eu falei eu vou cumprir, eu estou convosco. Isso é temporário. Aí ele entra na aldeia. Aí o que eles fazem? Traz o pão para ele dar graça. Irmãos, quando Jesus pega o pão, que ele levanta assim, aleluia, alguém vê as mãos furadas, aleluia, alguém vê as mãos furadas. Eu quero te dizer nesta noite, se você não tem mais habilidade para ouvir a voz dele, se você já está sufocado pelo problema, já não conhece mais ele ainda tem as mãos furadas, irmão. Ele vai tocar em você. Quando ele levantar as mãos assim, você vai ver. Quando ele levantar as mãos para você, você vai ver as feridas, as marcas. Você vai dizer: o meu Jesus, e tudo vai se resolver. Ele levanta e começa a dar graça. Quando ele dá graça, eles percebem: ixi, é Jesus. Mas quando eles falam é Jesus, que eles olham, cadê Jesus? Jesus foi embora, mas ficou o coração queimando. Jesus foi embora, mas voltou o ânimo. Jesus foi embora, mas deixou a alegria. Jesus foi embora, mas disse para ele: eu sou fiel e verdadeiro. E sabe o que eles fizeram? Pode ler lá. Imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Irmão, que andou 12 quilômetros, desanimado, cabeça baixa, triste. Imediatamente o renovo voltou. Vamos voltar agora. Anda, raço de calamácia. Eles veio devagarzinho, mas voltou correndo. Veio triste, mas voltou alegre. Veio derrotado, mas voltou vitorioso. E chegou lá: ei, Jesus vive. Mas como? Eu vi ele, eu encontrei com ele, meu coração queimou. Ele me abraçou, ele me deu pão. Deus está dizendo a você, fique de pé agora que eu quero falar. Deus está dizendo a você uma coisa. Aleluia, não sei como você chegou aqui.
Talvez você chegou como Emaús. Aqui foi teu Emaús hoje. Mas tu vai voltar alegre para casa. Tu vai voltar com a vitória para casa. Tu vai voltar com o ânimo para casa. Tu vai voltar com o coração queimando para casa. Porque Ele está aqui. Aleluia. Ele ressuscitou, está aqui entre nós, amados. Ele ressuscitou e conhece as tuas lágrimas, conhece o teu choro, conhece o teu problema. A estrada está ferindo os teus pés. Convida. Fica comigo, Jesus. Jesus, fica comigo nessa causa. Jesus, fica comigo com esse problema. Aleluia. Nós vamos orar. Ele quer renovar. Ele quer batizar no Espírito Santo e com fogo, irmão. Jesus quer renovar. Você veio aqui alamando e decomanaia. E Deus está dizendo com obreiros aqui, viu? Deus está dizendo com obreiros. Você está precisando convidar Jesus para entrar no teu ministério. Você está precisando sarar essas feridas. Você está precisando crer no que você pregou e que você pregue, que Ele faz, aleluia. É o terceiro dia, não importa, Ele vai chegar, convide Ele. Entra, Jesus, comigo nessa aldeia. Eu vou orar por você. Deus quer te renovar, irmãos. Deus quer batizar no Espírito Santo. Eu creio num Deus que batiza. Eu creio num Deus que crente fala línguas estranhas. Eu creio num Deus que crente profetiza. Eu creio num Deus que crente tem alicerce. Eu creio num Deus que renova força e ânimo, e que você pode voltar a caminhar mais quantos quilômetros você andou desanimado. Olha o que Deus está dizendo. A mesma quilometragem que você veio de cabeça baixa, você vai voltar pulando. Aleluia. Deus está dizendo que você vai voltar. Aleluia. Vamos orar neste momento. Irmãos, pede para Deus te revestir. Nós precisamos de revestimento. A gente ora muito pouco no culto. Sabia que a gente ora muito pouco no culto? A gente ora 2 minutos e já quer acabar a oração. Deus quer tocar em você. Começa você a orar. Pode chorar. Pode dizer para Ele que você desencantou, que você fez a expectativa errada, que você achou que as coisas eram tudo um apertar de botão. Mas Ele está dizendo: não mudei, eu sou o mesmo. Calma, espera, vamos andar, vamos caminhar junto. Comece a orar. Eu quero que você comece a orar. Jesus é a igreja, Senhor, que está aqui. Senhor, eu creio. Nai devassurrianda lamanto devácia. Senhor, nós acreditamos, Senhor, o Senhor continua sendo o mesmo. Senhor, nós acreditamos que o Senhor continua sendo o mesmo. Pai, muita gente já está nessa estrada de Emaús, muita gente já decepcionou, muita gente já baixou a cabeça, muita gente até achou que não vale mais a pena. Senhor, mas aqui Nagaçu de Candarabiaçou, chega, Jesus, nessa estrada poeirenta agora. Chega, Jesus, agora e muda, Senhor. Senhor, coloca sabor espiritual, coloca gozo da salvação, alegria da salvação. Coloca, Jesus, no teu Espírito e nos renova, Jesus. Senhor, fica conosco, fica com a tua igreja, batiza a tua igreja, renova a tua igreja, Jesus. Crente, Senhor amado, Nai devassu decanta. Espírito Santo, como chuva, Jesus. Como chuva, Jesus. Como chuva, Espírito Santo. Como chuva, Senhor Jesus. Senhor, do altar até o último da porta, como chuva, Espírito. Nos renova agora, Jesus. Senhor, nós não queremos desencantar, nós não queremos desencantar do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. Desce como chuva, Espírito Santo. Naiaçu de Candarabiaçou.
Abre a tua boca e glorifica Ele. Abre a tua boca e adora Ele. Abre a tua boca e louva Ele. Abre a tua boca e sinta o tocar dEle. Aleluia!